Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou o evangelista Paulo e hoje vamos falar o que a Bíblia diz sobre a morte. Mas antes eu quero te pedir que deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos como este. A Bíblia diz que a morte é o fim da existência física. Biblicamente, o ser humano é uma unidade complexa constituída por um lado material e outro espiritual. Então a morte é a quebra dessa unidade à medida que a vida cessa no corpo físico. A Bíblia fala da morte em várias passagens. Muitas vezes essas passagens destacam a morte como simplesmente a perda da vida. Mas um dos textos bíblicos mais emblemáticos nesse sentido é aquele registrado no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Nele, o autor bíblico escreve: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Eclesiastes 12, 7. Esse versículo é interessante porque ele afirma de forma muito clara a natureza da morte como sendo a separação do corpo e do espírito. O mesmo entendimento é o reafirmamento do Novo Testamento por Tiago, ao dizer que sem o espírito o corpo está morto. Vamos falar dos 3 tipos de morte descritivos na Bíblia. A Bíblia não fala apenas da morte física. Na verdade, além da morte física, a Bíblia fala de outros 2 tipos de morte: a morte espiritual e a morte eterna. Então, enquanto a morte física é a separação do espírito e do corpo, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. A morte espiritual é uma realidade enquanto a pessoa ainda está viva fisicamente. Em seu estado de morte espiritual, o homem é incapaz de fazer o bem espiritual. Inclusive, fora de Cristo, a morte espiritual é comum a todos os homens. Todos os que estão vivos espiritualmente têm vida espiritual somente porque foram vivificados enquanto estavam mortos em seus delitos e pecados. Já a morte eterna é a separação permanente e irreversível da presença graciosa de Deus. A morte eterna é decorrente da morte espiritual e subsequente à morte física. Em outras palavras, a pessoa que morre fisicamente sem que seu estado de morte espiritual seja revertido, passa a experimentar a morte eterna, que é a concretização de seu estado de perdição eterna. Esse tipo de morte é chamado na Bíblia, no livro de Apocalipse, de a segunda morte. A origem da morte. A Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a origem da morte está no pecado, no sentido de que o resultado direto do pecado trouxe a morte ao mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso ao escrever que, por só um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O mesmo apóstolo também escreve que o salário do pecado é a morte. Até existe alguma discussão entre estudiosos sobre se a morte fazia parte da condição humana original. Em outras palavras, a questão levantada é se Adão e Eva foram criados mortais ou imortais. E mais, se eles não tivessem pecado, mesmo assim eles teriam morrido? A Bíblia diz que quando Deus falou ao primeiro casal sobre a proibição relacionada à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixou muito claro: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2:17. É óbvio que essa ameaça não inclui apenas a morte espiritual, mas também a morte física, já que o caminho para a árvore da vida seria bloqueado. Então, quando entendemos que a morte entrou no mundo por causa do pecado como um julgamento de Deus, fica fácil perceber que a morte não fazia parte da condição original do homem. Isso quer dizer que, embora Adão e Eva não fossem inerentemente imortais, eles foram criados com a possibilidade de viverem para sempre. Portanto, a morte não era parte da intenção original de Deus para a humanidade. Ela não fazia parte da ordem natural da criação do ser humano, mas passou a fazer parte da ordem caída. Embora Adão e Eva pudessem viver para sempre mediante a obediência, eles tinham potencial para a mortalidade mediante a desobediência. E quando finalmente eles transgrediram a vontade de Deus, essa possibilidade se tornou realidade, dando origem à morte. Os efeitos da morte.
Todos os seres humanos estão sentenciados à morte, pois todos nós somos pecadores. E para todos a morte é uma transição deste mundo para outro mundo. Mas o estado de existência no mundo vindouro após a morte não é o mesmo para todos. Na verdade, ele é essencialmente diferente para uns e para outros. Nesse sentido, há uma diferença muito grande entre o significado da morte para o ímpio e para o crente. Para o ímpio, a morte é uma maldição, uma penalidade. Apesar de a morte não significar a extinção da pessoa, ela implica no fato de que a pessoa do ímpio jamais poderá desfrutar da bem-aventurança eterna ao lado de Deus. Já para o crente, a morte significa uma oportunidade de estar com o Senhor para sempre. Isso é possível porque Cristo recebeu a maldição da morte no lugar daqueles a quem ele redimiu, como lemos em Gálatas 3:13. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo é aquele que for pendurado num madeiro. Na pessoa de Cristo a penalidade da morte foi paga. Seu poder destruidor foi destruído. Por isso, o questionamento do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas nesse ponto, algumas pessoas não entendem porque os crentes que já foram libertos da culpa do pecado ainda precisam passar pelo maior símbolo de condenação do pecado, que é a morte. Essa dificuldade é resultante da confusão entre os efeitos do perdão de Deus e as consequências do pecado, em seus aspectos temporal e eterno. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, ela pode ser perdoada por Deus por seu pecado, mas ainda assim precisará lidar com as consequências legais de seus atos. Seu pecado não terá mais implicações eternas, mas as implicações temporais terão de ser enfrentadas. Esperança na morte. Em Cristo, os crentes têm a garantia de que seus pecados foram perdoados e suas consequências eternas foram removidas mediante a justificação pelo sangue de Jesus. Por isso eles foram ressuscitados espiritualmente e jamais passarão pela morte eterna. Mas por outro lado, a morte física dentro do campo do sofrimento passou a ser uma das regras da existência humana, ou seja, a morte faz parte da vida terrena como uma consequência temporal do pecado, assim como outros tipos de sofrimentos. Extraordinariamente, Deus pode surpreender essas regras, como ele fez com Enoque e o profeta Elias, e também fará com os crentes que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, quando todos os efeitos do pecado serão definitivamente removidos. Mas até lá, a morte física continuará sendo parte da experiência da vida terrena. No entanto, mais uma vez é importante afirmar que os crentes verdadeiros veem a morte como um inimigo vencido. Ela ainda pode lhes causar dor, mas não mais a destruição. Nesse sentido, os crentes não encaram a morte com desespero, mas com esperança. Não encaram a morte como um instrumento de maldição, mas como um meio de ser conduzido à presença do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo chegou a falar de morte como um lucro, ao expressar seu desejo de, através dela, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Além disso, os crentes ainda são confortados com o fato de que a palavra de Deus promete que seus corpos jamais estarão definitivamente perdidos, pois haverá uma ressurreição final, garantida pela própria ressurreição de Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Temos um presente que certamente irá te auxiliar no seu estudo bíblico diário, disponível na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, totalmente gratuito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.